Rodrigues Jaques. Eu faço parte de um grupo de 5 mulheres. Nós estamos aqui no terceiro período, nós estamos no terceiro período do curso de Serviço Social da Universidade de Vassouras e estamos reunidas aqui com o objetivo de concluir um projeto de extensão da disciplina de Direitos Humanos, do nosso professor Robson de Paula. E abordaremos o tema, em uma entrevista, o tema sobre violência de gêneros e direitos no Brasil. E convidamos uma pessoa muito querida, a dona Terezinha Ruade, a presidente da instituição Mamas, que é o movimento articulado de mulheres e amigas de Saquarema. Boa noite, dona Terezinha. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu vou passar a palavra para a senhora se apresentar, tá bom? Fique à vontade. Boa noite a vocês. Fiquei bem feliz de receber o convite de vocês. Não é o primeiro grupo que me pede para a gente conversar sobre violência, sobre direitos vamos falar direito das pessoas que às vezes não são reconhecidas como pessoas, porque isso acontece muito, né? E eu só tenho a agradecer a vocês. Bem, eu sou Terezinha Ruade, sou professora de profissão, pedagoga. Agora estou fazendo uma pós em gestão pública. Milito com relação à violência doméstica desde 2007. E aí, antes até de 2007. Em 2007, nós, um grupo de mulheres, éramos 5, resolvemos oficializar o movimento de mulheres. Naquela época, a gente não tinha tanta abertura para se falar sobre a violência doméstica. E aí nós estamos já nessa jornada desde 2007, oficialmente. Temos títulos de utilidade pública municipal e estadual e procuramos prestar um serviço de utilidade pública realmente, pensando no controle social e também pensando nas pessoas que não conseguem falar, dando voz a quem não... Os tipos de violência de gênero que a senhora encontra, perdão, que você encontra em sua prática profissional, Tereza? Olha só, como eu disse a vocês, vocês até falaram, mas eu não sou assistente social. Eu tenho uma filha que é assistente social, mas eu não sou. Sou pedagoga, sou professora, eu gosto de ser professora. Eu fui de pé de sala de aula, pé no chão, com cuspe giz, como se fala, né? E aí, as práticas que a gente recebe, quer dizer, as demandas que a gente recebe muito lá no movimento são violências praticamente... A gente atende também violência contra idoso, violência contra criança, mas o número maior da demanda é com relação à violência doméstica, né? E a gente sabe que a violência doméstica ela é muito silenciosa. Ela só faz barulho quando a mulher apanha ou é morta. Então, o nosso dia a dia lá, realmente, é mais com relação à violência doméstica, tá? Sendo que a gente sabe que nós temos vários tipos de violência, né? E essas violências que aparecem, depois a gente pode ir falando sobre elas, são violências que muitas das vezes são silenciosas e a gente não tem acesso e a mulher normalmente nem percebe que está sendo violentada nos seus direitos, tá? Então, a nossa prática, mais ou menos, é essa, o nosso dia a dia com relação... A gente atende mais final de semana, que a gente tem mais chamado, né? Final de semana, após as 17 horas, e feriados, porque a coisa fica mais solta. Os equipamentos do município não funcionam nesses horários que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente recebe alguma demanda nesse momento, tá? E, assim, a gente pode falar que a violência de gênero ela seria praticamente qualquer tipo de agressão física, psicológica, social, ou a qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade.
Não só a mulher, mas, como eu falei, principalmente o idoso e a criança, tá? É isso aí, mais ou menos. Independente, assim, gente, independente de orientação sexual ou idade. Mas o que a gente acolhe lá sempre, a maioria são mulheres, depois idoso e depois criança. Entendi. E quais são os principais obstáculos que as vítimas de violência de gênero enfrentam ao buscar ajuda? O que a senhora, Tereza, percebe qual é a dificuldade deles para denunciar, para buscar ajuda? Primeiro, a vergonha, porque para uma mulher que sofre agressão, às vezes ela não sofre agressão física, né? Mas ela sofre a agressão, que é muito ruim, a psicológica. Essa agressão psicológica, até ela se dar conta de que ela está sendo agredida psicologicamente, ela demora. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o companheiro constrange essa mulher em algum local ou na própria casa. Ele humilha a mulher. A mulher, por exemplo, quer sair vou sair para me encontrar com as amigas. Não, você não vai. Isso é uma violência psicológica e ela, muitas das vezes, acha que ele está fazendo isso porque ele a ama, sabe? E isso é muito rotineiro. Então, por exemplo, quando ela apanha, ela fica marcada e ela vê logo, sentiu a dor. Só que a violência psicológica, ela vai sendo gradativa. Ela vai devagarinho, devagarinho, até que chega no auge de alguma coisa. Ou um empurrão, ou como é que eu posso? Uma agressão maior, e aí ela se toca e procura ou a delegacia, ou às vezes procura a Secretaria da Mulher, ou procura o Movimento de Mulheres, só que muitas das vezes elas chegam lá para mim, eu queria falar que eu estou sofrendo agressão, mas eu não quero fazer um RO, porque ela sente vergonha de ir até lá. Eu queria até que vocês pudessem, falando, conforme eu for falando, vocês fazer uma interação, se puder, tá? Sim. Eu gostaria até de ouvir. Tereza, Fala. Desculpa te interromper. Eu não sei se a sua imagem está ficando embaçada. A gente não está conseguindo, em algum momento, não ver sua imagem e está falhando a conexão. Não sei se é aí, não sei se a senhora percebe aí, na hora que está falando, olhando para a tela. Está vendo? Sua imagem está um pouquinho embaçada e está falhando a ligação, a conexão. Está bom. Para vocês está ruim? Vocês não estão ouvindo? Meninas? Não, na gravação... Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Só que tem horas que não tem quando a conexão dá uma... Sim. Não sei se é para todo mundo, mas para mim está assim. Mas a gente está conseguindo te ouvir, sim. Tá. Pode deixar, da interação, né? Porque eu acho que as perguntas de vocês, elas são umas perguntas assim, a gente não pode ficar engessado num trabalho desses que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês têm dúvidas, né? Eu vou falando alguma coisa que surge uma pergunta e eu acho bom que a gente tenha essa interação, tá? Eu não sei se é porque eu sou professora e professor gosta disso, eu gosto disso, entendeu? Se eu não souber responder, eu vou dizer, não, vamos procurar juntos. Mas eu queria dizer para você que a maioria das mulheres ela tem vergonha de dizer que sofre violência doméstica, até para amiga. Porque a gente costuma dizer que parece que todas as famílias são maravilhosas, não tem problemas, mas não é bem assim. Eu posso ter um parente, uma irmã, um irmão, ou alguma coisa na minha família que aconteça isso. E isso é uma coisa que nós, pessoas que temos uma certa informação, a gente tem que fazer com que essas mulheres denunciem. Novamente. A gente tem que fazer com que essas mulheres denunciem. Só que é muito difícil, a maioria segura a onda, sofre violência física, psicológica,
sofre violência moral, ela sofre violência sexual, patrimonial, e isso faz com que ela não procure, porque no fundo ela tem vergonha de ir numa delegacia para registrar. Então, Verdade. E sem contar, gente, que quando chega na delegacia, dependendo do inspetor que está lá para atendê-la, é complicado. Porque muitas delas eu tenho que, às vezes, ir à delegacia para dizer, ela quer fazer um RO. Você pode, por favor, não fazer, não ter juízo de valor, porque cada um sabe de si. Você está aqui para fazer o registro, não para dizer se ela vai voltar com ele ou não, se ele vai fazer um carinho, porque é assim que às vezes falam, tá? Fica triste, não faz o RO, não, porque daqui a pouco vocês fazem as pazes, entendeu? E acaba inibindo, né? Sim. Com indiferença, né? E isso a gente. E acaba inibindo, né? A gente tem que romper essa barreira, tá? Por que eu digo que a gente tem que romper? Vocês serão futuras assistentes sociais. No trabalho de vocês, no dia a dia, vocês vão se deparar com isso. Vocês vão se deparar com demandas que você vai dizer, nossa, relatos que às vezes você fala, parece mentira, mas é verdade. Porque uma mulher não vai sair da casa dela para ir, por exemplo, para um CRAS, ou para um CREAS, ou para uma Secretaria da Mulher, ou para o CRAM, ou lá para o movimento, para falar mentira. Certo? Ela está fragilizada, ela está mal, ela não está bem. Então, a gente precisa ter esse olhar para essas mulheres, porque, na realidade, meninas, o que acontece é quando elas vão até... Assim, eu vou lá, faço a denúncia, e depois, como é que fica? Ele volta para casa? Sim. Talvez seja esse o maior medo. Após a vergonha, seja o maior motivo do amanhã. E o amanhã? Quem vai me proteger? E o amanhã? Como é que vai ser? Porque não vai ter ninguém lá, no caso, né? E outra coisa, muitas mulheres, elas praticamente... Isso aí é uma coisa que a gente, em conferências, a gente sempre fala sobre isso, tá? Porque nas conferências vocês sabem que a gente propõe, que a sociedade propõe políticas públicas. Uma das coisas que a gente precisa entender é que, por exemplo, agora, a maioria dos homens deverão ser afastados do lar quando tem medida protetiva. Mas você sabe o que acontece? Ele volta para casa, até o juiz, 48 horas depois do RO que ela fez, a justiça tem até 48 horas para emitir a medida protetiva. E aí o que acontece? Ela volta para casa, depois de ter apanhado, o cara está lá. Então, ela não volta para casa. Aí, o que a gente precisa? Abrigar essa mulher, se ela não tiver parente nenhum que possa pernoitar lá, até a medida protetiva sair e até o juiz mandar o moço sair da casa, é muito difícil. Então, a gente tem um quantitativo assim bem alto em Saquarema de violência doméstica, mas a gente acaba se deparando com essas coisinhas pequenas que para as mulheres vítimas de violência são enormes. Por quê? Eu vou lá, faço o RO. Aí eu digo, e outra coisa importante, vocês que serão assistentes sociais, uma coisa importante a falar para aquela mulher que vai à delegacia sozinha, que ela precisa ler o que ela falou para ver se o escrivão escreveu tudo o que ela disse. Sabe por que isso? Porque se pegar um escrivão que está de má vontade ou que escreve de qualquer maneira o que ela está falando, quando ele vai levar aquele documento para o fórum, o juiz, se não tiver bem escrito, se não tiver o entendimento que é necessário realmente fazer dar a medida provisória que ela pediu, ele não dá.
Vocês não acreditam, mas a gente já teve caso em Saquarema do juiz não dar porque o RO estava mal redigido. Aí a gente volta lá para que ela possa realmente, para que possa constar realmente no RO o porquê que ela está pedindo a medida protetiva, entendeu? É um Então, absurdo isso, né? mas aí, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é o dia a dia. Tem dias que você... É igual médico. Tem médico que é uma maravilha, não tem? Mas tem médico que não olha nem para a cara da gente. Concorda comigo? E assim são todas as profissões, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para que, quando vocês fizerem um atendimento, ouvir um usuário, você simplesmente não é se colocar, não é sofrer junto com ele, mas é raciocinar da maneira que você disser assim, poxa, se eu não ouvir e der um rumo para a coisa, fazer um encaminhamento adequado, ir para psicólogo ou um advogado, né? Aí você perdeu aquela pessoa que saiu de casa para realmente fazer a denúncia do companheiro. Tem que ter acolhimento. Eu acho que isso até... né? Oi? Eu acho que isso até responde à minha próxima pergunta, porque a minha próxima pergunta seria sobre os serviços e recursos disponíveis das vítimas de gênero na sua área. No caso, na instituição, né? Então, no caso, pelo que a senhora me explicou aí, vocês ainda fazem esse processo de não deixar elas ir para casa, de receber elas. Além disso, o que mais vocês fazem lá na instituição? Tipo assim, vocês... Uma coisa que a gente está lutando muito para que tenha no município é uma casa de passagem. Tá? Você está me ouvindo, Patrícia? Por quê? Sim, é que você parou a tua imagem. É que parou a tua imagem, por isso que eu estou perguntando. A internet. A gente aqui está querendo uma casa de passagem. Não é uma casa como existe no Rio de Janeiro, em locais que não são visíveis, né? Muitas mulheres saem daqui porque não tem parente e vai para lá ficar até ter um aluguel social, até ter todo um processo de acolhimento. Então, a gente aqui não tem esse tipo de serviço e precisa. Porque, por exemplo, vou contar um caso rápido para você. Era um feriado, eu estava na minha casa assistindo um filme, aí a delegacia me liga. Eu estou aqui com uma mulher assim, 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 e ela não tem para onde ir. O que ela faz? Volta para casa ou vai dormir na delegacia até amanhecer o dia. E aí é que entra o serviço público. Porque o serviço público ele deveria ter uma casa de passagem, vamos chamar do nome que o executivo quiser. Eu estou dando uma casa de passagem porque ela vai sair da delegacia, ela vai para lá a pessoa tem um atendimento ou psicológico ou de uma assistente social para que ela possa ser acolhida naquela casa. E outra coisa, com as crianças, porque normalmente tem criança envolvida, né? Até o juiz determinar se o homem sai ou se não sai. Porque o que acontece? Você não tem onde colocar essa mulher. Você está entendendo? Então, assim, eu já cheguei muito... E outra coisa, aí tem que fazer corpo de delito, ela não tem dinheiro para ir, entendeu? Aí, se você... a gente tem um fundinho de caixa lá no Mamas que a gente ajuda quando precisa de um Uber, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não tem, por exemplo, acomodação para ela dormir lá. Eu cá entre nós, não conte para ninguém, mas eu já deixei alguma mulher lá, porque a gente tem vai um dia lá visitar a gente. Eu tenho em cima, no mezanino, a gente tem um consultório de psicologia, onde a psicóloga atende. Lá tem um sofá, tem 2 poltronas, a gente tem geladeira, tem fogão, e aí, escondida, ela ficou lá, porque ninguém ia saber que ela estaria lá. Porque ainda tem isso. Se ele descobre onde a mulher está, ele vai lá e vai querer fazer briga de novo. E com isso cresce o índice de feminicídio, né? Sim. Devido a todo esse processo.
Essa coisa da medida protetiva, gente, é muito legal, tá? A medida protetiva é uma maravilha. Eu tenho até um negócio aqui que eu separei para vocês, que é bonito pra caramba. Quer ver? Eu botei aqui porque eu falei, vou mostrar para elas como é bonita a medida protetiva. Ela é uma lei que prevê medidas que ensejam ao agressor, vírgula, como afastamento do lar, proibição de contato com a agredida. Você acha que o cara que é doidão, ele vai cumprir isso aqui? Se ela não tiver porque agora você tem na Secretaria da Mulher, tem a Patrulha Maria da Penha, né? Que é ligada à Secretaria de Segurança. Isso também foi uma luta nossa de muitos anos para que tivesse. E aí a gente conseguiu isso, acho que deve ter uns 2 anos, ou depois da pandemia, eu não lembro direito. Mas a gente vem desde 2017 pedindo a Patrulha Maria da Penha. Então, quem tem o telefone da Patrulha Maria da Penha são as mulheres que têm medida protetiva. As outras, elas têm que ligar para o 190. Entendeu? Por exemplo, eu não sou atendida pelo CRAM, eu não sou atendida pelo CREAS, eu não sou atendida por lugar nenhum, eu tenho que ligar para o 190. Então, esse negócio... Vocês já ligaram para o 180? Vocês já tentaram ligar? Tenta ligar para você ver se vai salvar alguma mulher da violência doméstica ligando para o 180. Tenta ligar para... Depois vocês me falam. Manda no Zap, que eu vou ficar feliz de vocês me dizerem. Entendeu? Então, eu queria que vocês entendessem que a violência... Eu acho que a gente... Tem uma pergunta aqui que vocês fazem sobre violência. Como que a gente pode acabar com isso? Eu posso ser sincera a vocês, antes de você me fazer a pergunta, que você vai me fazer, que eu sei que vocês irão. Não vai acontecer nunca. Você sabe por quê? Porque a educação está cada vez pior. Se você parar para pensar, a educação que você teve com seus pais, para a educação que está sendo dada agora para essas crianças, você vai dizer, puxa, porque agora ninguém respeita ninguém. E essa falta de respeito acaba esbarrando em qualquer tipo de violência, ou doméstica, ou num trânsito, ou no ônibus, ou É verdade. fila de banco, entendeu? Então, a gente precisa, principalmente vocês que estão assim, com bastante ansiedade de cursar esse curso de serviço social e, ao mesmo tempo, com perspectivas de uma excelente profissional, cada uma que seja de vocês, o que vai fazer diferença lá na ponta são vocês pensando no outro e pensando no juramento que vocês fazem. Entendeu? Porque se a gente tem empatia, né? Todo mundo fala assim, porque a educação é tudo, não sei o que. Mas a nossa educação está legal? Não. Não, de forma nenhuma. As crianças, os adolescentes, por exemplo, a minha geração deve ser a geração da mãe de vocês. A geração de vocês, 40 e poucos anos, é uma coisa. Se você pegar a geração de agora, com 20 e poucos anos, está perdido. Está perdida. Com raríssimas exceções, você vê gente que gostaria de ser alguma coisa na vida. Então, eu inclusive, parabenizo vocês de vocês estarem realmente voltados para a formação, porque a única coisa que não tiram da gente é o conhecimento. E isso é uma coisa que vocês vão guardar para o resto da vida. Tá? Pode fazer outra pergunta, senão eu vou ficar falando aqui. Eu vou passar a palavra para uma outra menina do grupo, a Dayana. Tá? Acredito eu que a senhora até respondeu... Desculpa. Acredito eu que você até já respondeu algumas outras perguntas que as meninas vão fazer, mas, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para a Dayana e, no decorrer, ela se apresenta, caso a senhora já tenha respondido algumas abaixo. Tá bom?
Daiana, é com você. Olá, boa noite. Boa noite, meu amor. Obrigada por estar ajudando a gente no nosso trabalho. Então, a minha pergunta é quais são os direitos da vítima de violência de gênero em termos de assistência médica, psicológica e jurídica? Eu tenho que rir, né? A gente fala das coisas assim, como tem... assim, a gente tem um monte de lei, maravilhoso. É igual o SUS. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é brasileiro. Nenhum outro país do mundo tem SUS da maneira como a gente é aqui, certo? Porém, se nós usássemos ou se nós usufruíssemos do SUS como ele é verdadeiramente, nós seríamos abençoados. As mulheres vítimas de violência, normalmente, ela vai primeiro para o posto de saúde. Ali no posto de saúde, o médico pergunta: o que aconteceu? Aí ela vai dizer: eu sofri violência doméstica, ou tive uma... Porque uma coisa que a gente não falou ainda aqui, que eu queria até depois falar para vocês, é a violência sexual. Porque a violência sexual também é uma violência silenciosa. Você passa a violência sexual dentro da sua casa, junto com a psicológica, tá? Então, quando essa mulher é atendida no PU ou no hospital, o médico pergunta: existe uma ficha de notificação? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Essa ficha de notificação, ela fica no hospital. E o hospital tem que preencher essa ficha. Essa ficha pergunta nome, idade, preenche cor, preenche qual é a formação, e uma série de coisas. Aí depois tem lá violência, como é que foi o tipo da violência, o que aconteceu, porque essa ficha do SINAM ela é enviada para o Estado, onde o Estado faz um apanhado das violências, ou seja, das notificações que acontecem em cada município. Quando tem uma criança violentada sexualmente, quando tem uma criança que o pai ou a mãe, ou sei lá quem bate na família e tal, isso tudo é registrado nessa ficha. A gente chama essa ficha de SINAM, tá? E aí, quem preenche essa ficha é a enfermeira. Não seria o médico, mas quem preenche normalmente é a enfermeira. Então, ela faz uma revitimização. Ao chegar no hospital, ela conta tudo, para ter esse preenchimento da ficha. Quando ela chega na delegacia, ela fala de novo. Aí ela vai lá, conta tudo de novo. Se ela precisar ir, por exemplo, para o CRAM, ela vai contar a história dela toda de novo. Então, a gente precisa ter um sistema que acabe com essa revitimização da mulher e ter também um atendimento prioritário nos hospitais. Por quê? Quando é uma coisa simples, passa ralado, passa. Mas quando vem uma mulher com, por exemplo, como já aconteceu, uma perna, ela foi pular da janela, ela estava em cárcere privado, ela foi pular da janela, conseguiu sair daquele local, quando pulou, quebrou a perna. Então, essa mulher estava com a perna quebrada, essa mulher estava cheia de escoriações. Quando chega o relato dela para as outras pessoas ali, todo mundo vê que foi violência doméstica. Então, e se ela precisar ficar internada, ela precisaria ter um leito separado e especial. Isso a gente pede há muito tempo. Lá naquele hospital, não sei se vocês... A maternidade ali do Estado, que foi inaugurado uns anos atrás. Ali, nós pedimos, na época da inauguração, que tivesse um quarto, né? Podia ser com 2 camas, não tinha problema, para que fosse enviadas mulheres vítimas de violência para lá. Isso funcionou há muito pouco tempo, mas a gente tinha conseguido isso. Assim, gente, política pública é muito difícil, tá? É mais fácil política partidária, porque você vai... os partidos e os políticos,
eles se entendem, mas a política pública é muito difícil de você fazer com que as pessoas entendam o que é isso. Aí, quando você me pergunta se ela tem prioridade, ela deveria ter prioridade no atendimento do hospital, no atendimento na delegacia, mas isso não acontece, tá? Então, está lá escrito na lei, bonito, mas não funciona, tá? Entendi. Eu até estava pensando assim, a Secretaria da Mulher podia ter uma estrutura ali que diariamente de uma pessoa nessa área jurídica, uma pessoa na área de psicologia. Mas lá tem. Não, mas assistente social é agendado lá, agendado. Eu sei. A gente Você não pode deixar de relatar. social. A gente não pode deixar de relatar que o CRAM ele tem que ter, para você ter centro de referência de atendimento à mulher, você tem que ter uma psicóloga, uma advogada e uma assistente social. O que ocorre? Muitas das vezes, antes de... Vocês não viram eu atender o telefone ainda agora? Foi uma pessoa me pedindo para olhar o WhatsApp, porque tem uma pessoa que sofreu violência doméstica e está precisando de uma psicóloga. E todas as pessoas que estão precisando de psicólogo e que sofreram violência doméstica não têm poder aquisitivo para pagar uma psicóloga. Aí você manda lá para o CRAM, e aí a moça volta e diz assim, eu não me sinto bem sendo atendida daquela maneira. Porque o trabalho do CRAM é diferente de uma psicóloga que você vai ser atendida exclusivamente, vamos dizer assim, tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu sou contra isso. Eu acho que o advogado do CRAM, isso aí é uma lei, tá? Eu acho que o advogado do CRAM, quando chega uma mulher lá vítima de violência, ele deveria acompanhar a mulher na delegacia para fazer o registro. E não pode. Não, ou seja, a política da mulher diz, as leis lá diz que não pode. Só que eu, sinceramente, gente, para que eu tenho... Eu não estou criticando o CRAM, não, tá? Que a gente lutou muito para ter. Para que eu tenho 3 profissionais dentro do equipamento e que não pode ir, por exemplo, lá na delegacia acompanhar a mulher? Entendeu? Porque ela vai sair dali, ela vai simplesmente para a defensoria pública, porque ela não tem dinheiro para pagar advogado. Até para pedir uma pensão alimentícia, ela tem que ir para a defensoria pública. Então, gente, vocês vão pensar assim, nossa, essa mulher é doida, mas eu digo para vocês o seguinte, eu acho que houve uma grande evolução. Sim, Lei Maria da Penha, lei da situação do feminicídio, medidas protetivas, porém, como essa mulher fica depois sozinha com 4, 5 filhos, que tem homem que sai do trabalho para não dar pensão alimentícia. Vocês estão entendendo? Então, a lei, o Brasil é uma maravilha, é igual o SUS, é uma maravilha, é um direito de todos. Só que, na hora mesmo, gente, eu não vejo... Assim, você vai dizer, poxa, tu está muito desacreditada. Estou. Porque, por exemplo, lá na minha instituição, eu abro espaço para elas, quem faz artesanato ou quem faz costura, eu abro espaço para que elas exponham o trabalho dela lá para poder gerar uma renda. Só que isso é muito difícil, porque nem todas as mulheres têm aptidão para fazer artesanato. E outra coisa, elas têm 4, 5 filhos. Como é que faz? Criança de colo, vai trabalhar na casa de família como? Se a patroa não quer criança lá. Então, a gente tem que olhar para isso, sabe? Hoje tem o aluguel social, mas o aluguel social que a prefeitura dá é por um prazo de 6 meses. Não, é 1 ano. Eu fui pegar essa informação com a assistente social lá hoje. É 1 ano só, depois... Você faz 6 meses, aí você vai ser chamada para saber como é que está a sua situação, o que você está fazendo e tal, não sei o quê. Agora, a mulher não é formada, eu estou falando no grosso, tá, gente? Porque rico vai se virar.
Classe média alta vai se virar, sabe? Mas eu estou Sim, com falando daquela certeza. mulher que vive do Bolsa Família, que não tem o trabalho e que precisa de um cartão de benefício. Esse tipo de coisa aí passa a ser uma coisa que eu vou falar para vocês, assistencialista. E isso não traz dignidade para ninguém. Então, a gente tinha que ter no país projetos em que pegassem, mas no Brasil inteiro, que pegassem essas mulheres e verificassem quais as aptidões delas, o que elas sabem fazer de fato, e fazer esse encaminhamento. Porque abrir as portas do mercado de trabalho, abrir as portas para que elas possam ter dignidade, porque homem nem sempre dá dignidade para a gente, né? A gente sabe disso. A dignidade é nossa, é de cada um, né? A gente é que tem que buscar a nossa, se sentir digno de ter uma casa, de ser realmente cidadão, porque a maioria, você olha assim, quando eu tem umas que dizem assim para mim: Dona Terezinha, eu só tenho fubá em casa. Aí ela espera o cartão Saquaremense, ela espera o Bolsa Família e ela espera os R$100 que as crianças estão estudando lá. Sim. Se a criança falta, ela fica sem os R$100 se a criança ficou doente. Sim. E aí é menos 100. Não tem dinheiro para comprar o gás. O gás custa 100 e pouco. Ela vai comprar o gás como? Então, eu estou fechando a minha torneira, você está entendendo? Porque tem mês que eu acabo ficando na lona. Porque não dá para você ver uma coisa dessa, gente. Aí eu estou sendo assistencialista. Ainda bem que eu não sou assistente social, entendeu? Entendi. Tereza, deixa eu te falar. Eu vou até pedir para as meninas, o restante das meninas do grupo, se apresentar, porque foi aquilo que a gente conversou mais cedo. De certa forma, eu passei o olho aqui nas nossas perguntas e a senhora respondeu todas elas. A questão até o que poderia melhorar. A senhora falou até de projetos que a senhora gostaria que fossem implementados aqui, né, em Saquarema, através uma extensão da sua instituição, né, que eu acho assim muito legal, tipo como é que eu vou te falar? Esse projeto das pessoas poderem ter um lugar, essas vítimas terem um lugar para dormir, um lugar para esperar o período de todo o processo eu acho isso muito legal. Falta muita coisa assim para a gente melhorar. A gente tem dinheiro no município, né? Agora, falando de política pública, a gente tem dinheiro no município. Esse dinheiro tem que garantir também a formação de vocês, certo? Porque esse dinheiro não pode parar no meio do caminho. Esse dinheiro tem dinheiro até o royalty acabar. E vai demorar Sim. muito. Até lá vocês já Sim. estão com o canudo na mão, tá? Então, o que eu quero, com certeza, senão a gente vai brigar, aí eu já não sou muito benquista, sabe, por certas coisas que eu falo, mas eu não consigo ficar quieta, sabe? Então, assim, o que eu acho é que as delegacias precisam ser preparadas para receber essas mulheres. Tem um núcleo de atendimento à mulher, que a gente lutou para isso em 2014, foi inaugurado aqui no município de Saquarema, na 124, só que sucatearam. Você vai lá hoje, até brinquedoteca a gente fez lá. O movimento com mais comerciantes e outras pessoas que ajudaram, a gente conseguiu enquanto a mulher ia lá fazer o RO, a criancinha ficava lá na brinquedoteca. E aí, gente, ao longo dos anos, de 2015 para cá, o negócio foi sucateando. Você chega lá na delegacia agora, tu vai ser atendida ali, na porta, praticamente. Entendeu? Então, o núcleo de atendimento à mulher, que a gente lutou tanto, está sucateado. O hospital, que a gente precisa ter um local para que a mulher seja atendida. Porque, assim, gente, tem casos e tem casos, como eu falei. Tem casinhos que é só um olhinho roxo, né? Caiu, bati com a cabeça na mesa, que elas falam muito isso, né? Caí da escada, esse tipo de coisa.
até elas terem confiança em quem ela vai falar o que aconteceu realmente, tá? Aí ela tem os filhos para cuidar, ela não sobrevive sem o trabalho do marido lá que vai prover, né? Ele que provê, e aí ela faz o quê? Então, gente, eu acho que as políticas públicas, vocês até colocaram aqui como governamentais, eu chamo de política pública, que aí você vai englobar município, estado e federal, elas são amparadas? Na realidade, eu não vejo, sabe? Tem muito programa aí, tem muita coisa. Porque agora a gente vai ter o aplicativo. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu acho que é importante. Vou falar para vocês que estão estudando, uma coisa que vocês podem se aprofundar é no dossiê mulher. Dossiê mulher, você coloca lá no Google, dossiê mulher 2023. Ali tem todas as tipificações, é feito pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. É bem legal, tá? Eu tirei para vocês, ele sai todo ano. Em 23 sai o quantitativo de 22. Então, chama dossiê mulher 23, mas é o quantitativo de 22. Entenderam como funciona? Então, eu tenho aqui, de Saquarema, para vocês terem uma ideia de como nós temos violência doméstica aqui, violência física, nós tivemos 332 casos no ano de 22. Violência moral, 296. Violência patrimonial, 70. Violência psicológica, 406. Eu não falei para vocês que essa era a pior? Aí você vai dizer, violência que toma tapa também né? Mas a psicológica, até ela entender que ela está sofrendo violência psicológica, ela já está morrendo. Morrendo, que eu digo assim, precisando de psicólogo, precisando de psiquiatra. E nós temos a violência sexual, 68. Então, muitas delas não sabem diferenciar o tipo de violência que está sofrendo. Só vai se dar conta quando houve uma palestra, quando houve alguém falar sobre as violências que a gente sabe que existem, né? Tanto que antes a gente fazia muita palestra nas escolas. E, por incrível que pareça, quando acabava a palestra, sempre vinha algum aluno ou aluna dizer assim: seguinte, professora, a minha vizinha, ou eu tenho uma amiga que acontece isso com ela. Porque a gente citava também o namoro da seguinte maneira: quando ele começa a dar um tapinha, né? Um tapinha, ou quando ele fala alguma coisa e é brutalmente agressivo fisicamente, é uma violência. E a gente acaba não percebendo isso, sabe? Então, eu acho que a gente precisa divulgar bastante isso, a gente precisa que vocês, que serão as pessoas que estarão à frente, lá na ponta, porque, olha, gente, não tem município, não tem governo nenhum que consiga fazer as coisas se vocês, profissionais, não estiverem lá na ponta, exercendo com responsabilidade e amor pelo que vocês fazem. Esse é o meu recado a vocês. Pode ser o Papa a gerenciar qualquer município, mas se eu dou muito valor a vocês que estão na ponta, a enfermeira, a assistente social, a auxiliar, a técnica de enfermagem que vai lá te dar uma injeção, entendeu? A assistente social que te atende num hospital, sabe? A psicóloga que vai na tua cama na hora que você está lá deitada no hospital. Então, esses profissionais que giram, que fazem com que o município funcione. Então, eu quero que vocês, de coração, não sei se quando vocês se formarem eu ainda estarei viva, mas eu gostaria muito de ir à formatura de vocês para que a gente tivesse orgulho. Vamos te convidar. Orgulho realmente de vocês estarem se formando. E um dia vocês se lembrarão da minha fala.
aquela mulher doida, né? Aquela mulher doida falou isso para a gente. Mas é isso que eu penso para vocês. Eu quero muito que vocês me colocar à disposição de vocês. Posso depois colocar também algumas coisas ali no WhatsApp para você acrescentar no trabalho de vocês as legislações que a gente tem, né? A gente tem uma que eu tinha esquecido, é a Lei Carolina Dickmann. Ela é de 2012. Ela torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para ter acesso a dados particulares. Sim. E a gente se liga nisso, né? Tem a lei do que ela tem a garantia de quando sofre psicológica, social, do preventivo do atendimento imediato no SUS. A Lei Joana Maranhão, que ela altera o prazo de prescrição de crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes após a vítima completar 18 anos. É importantíssimo isso, gente. E a Lei do Feminicídio, que é a 13.104, em que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Pode ser quando o crime for praticado contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, ou aquilo que o marido faz, que não é porque ela é mulher que ele vai matar, né? Ele vai matar porque ele não quer que ela viva mais. Então, Sim. é mais ou menos isso, tá, gente? Então, Com certeza. como que a gente faz para isso modificar? Vocês até me perguntaram aqui, alguém ia perguntar isso, para terminar, eu acho isso, não é? Como que a gente faz isso? Através do dia a dia. Aí que eu volto a falar, vocês serão fundamentais nessa jornada. Até hoje, você ainda não está com o seu canudo na mão, mas o seu olhar para esse tipo de coisa já está diferente. Sim. Vocês estão estudando, vocês estão se aperfeiçoando, e aí vocês são multiplicadoras. A turma de vocês, não sei quantos alunos tem, serão multiplicadores. Tá? E isso é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não esquece de entrar no 180. Depois você me diz se vai resolver Pode deixar. a mulher. Tá? Eu vou ligar. Gente, Tereza, mais coisa que vocês queiram? Então, não, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que tudo que estava nessa abordagem que a gente ia fazer sobre o tema hoje foi respondido, acho que até além do que a gente ia perguntar, porque a senhora, você falou tanto da instituição, como também citou casos que a senhora já passou, citou projetos que a gente nem ia falar sobre isso, porque o que você acha que poderia melhorar, né, sobre isso? Eu acho que a gente falou bastante, assim, foi bem produtivo, construtivo. Então, acabou que não precisou de cada uma fazer uma pergunta específica, porque você acabou respondendo. Então, eu vou pedir para as meninas que não se apresentar para a gente poder finalizar. Pode ser a próxima, acho que é a Lu, né? Lucileia, pode se apresentar. Eliana. Eliana, se apresenta, por favor. Boa noite, Terezinha. Eu sou Eliana. As minhas perguntas foram todas respondidas. Eu gostei. Prazer em conhecê-la, tá? Espero que a gente se encontre sempre, né? Quando a gente precisar. Estamos aí, eu gostei. Agora é a Lu. A Patrícia tem meu telefone, então... Sim. Meu telefone eu não desligo. Por quê? Às vezes precisa, 11 horas, meia-noite, então eu não desligo. É um propósito de vida, tá, gente? Eu não ganho nada com isso, não, tá? Só gasto. Mas eu acho que eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida que eu tenho, sabe? Pela vida que eu tenho, das coisas que eu já passei, e eu passei pelaquilo. Então, eu acho que é uma forma de agradecer. Sim. Eu vou te apresentar também a Lu.
Oi, Acho que a Lu. próxima é a Lu, né? Olá, Terezinha. Foi um prazer muito grande conhecê-la hoje, né? Para mim foi super construtivo as suas informações, né? Adorei. E já pode se sentir convidada para a nossa formatura. Com certeza. Tá? Não vamos Foi esquecer. maravilhoso, adorei a sua entrevista. E também foi legal saber que você é muito mais que uma profissional, uma fada, né? Uma protetora, né? Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. É muito bonito o seu trabalho, muito bonito mesmo, muito importante, tá? Eu agradeço, né, pela oportunidade que muitas mulheres gostariam de até agradecer e não teve ainda essa oportunidade. Tá bom, meu amor? Obrigada a você também, Lucileia. Vou dar a palavra à Ana Paula. Está com a gente também no Boa grupo. noite, Terezinha. Boa noite, Terezinha. Muito interessante sua entrevista. Fiquei maravilhada com todo o seu conhecimento, né? E o seu empoderamento, né? A gente percebe que você é uma lutadora. Eu acho isso muito bonito, tá? Muito obrigada por toda a entrevista, por todo o conhecimento que você nos deu direito hoje, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês. O dia que vocês puderem. Eu não fico todo dia na sede do Mamas, mas eu, às vezes, porque hoje, por exemplo, eu tive reunião de manhã, à tarde fui para o Conselho de Saúde e à noite estou aqui com vocês. Então, eu não fui hoje, por exemplo, no Mamas, mas tem sempre alguém lá. Segunda, Isso que eu ia te perguntar, se depois poderíamos conhecer a sede. Pode conhecer sim. E gostaríamos de perguntar, não sei, se não for inconveniente, se houver algum evento, alguma palestra, sim, algo relacionado a esse movimento, se precisar que a gente comunique nossa faculdade, nós temos até o 4º período de serviço social e a gente estamos bem empenhados em estar participando dos movimentos sociais, não só na violência de gênero, como o autismo, como violência das crianças e adolescentes. A gente tem participado e a faculdade tem contribuído bastante. Aí, se a senhora precisar também da gente, para a gente dar uma força, é Sim. só avisar a gente também. Agradeço a vocês e está lá, as portas abertas para vocês, para a gente continuar o trabalho e saúde para vocês, para que vocês sejam vitoriosas. Tendo saúde, a gente consegue tudo, tá? Um beijo grande para vocês. Obrigada ao professor. O professor. Muito obrigada. Robson, não é isso? Obrigada. Eu queria saber se o Robson é o mesmo que estava no dia que eu fui lá falar sobre conselho. Eu não sei se é Robson o nome dele. Robson de Paulo. Eu não sei se é Robson, eu esqueci o nome dele, coitado. Foi tão bonzinho, ele falou, eu falo muito, aí eu dizia, você me interrompe. Aí ele, não, vai. Então, gente, um beijo grande para vocês. Fica com Deus. Tá? Beleza. Estou à disposição de vocês. Um beijo. Tchau, um beijo.